Olá, tudo bem? A aula dessa semana vai ser a interpretação de dois poemas de dois dos grandes escritores brasileiros. Um deles é mais conhecido por ser um romancista, ou seja, aquela pessoa que escreve romances, que são aquelas histórias de fôlego, com um livro maior e com várias personagens e com várias pequenas histórias se relacionando entre si. Isso que é um romance. E a outra, ela é mesmo uma poetisa de profissão, que é a Cecília Meirelles. Só que, primeiramente, nós vamos ler um poema do Machado de Assis, que é considerado pela crítica o maior escritor brasileiro de todos os tempos. Tranquilo? Vamos lá então. Ele é um poema bem simples, que fala sobre a amizade. Vamos a ele então. Abençoados os que possuem amigos, os que os têm sem pedir, porque amigo não se pede, não se compra, nem se vende. Amigo a gente sente. Benditos os que sofrem por amigos, os que falam com o olhar, porque amigo não se cala, não questiona, nem se rende. Amigo a gente entende. Benditos os que guardam amigos, os que entregam o ombro para chorar, porque amigo sofre e chora, amigo não tem hora para consolar. Benditos sejam os amigos que acreditam na tua verdade ou te apontam a realidade, porque amigo é a direção, amigo é a base quando falta o chão. Benditos sejam todos os amigos de raízes, verdadeiros, porque amigos são herdeiros da real sagacidade. Ter amigos é a melhor cumplicidade. Há pessoas que choram por saber que as rosas têm espinho. Há outras que sorriem por saber que os espinhos têm rosas. O que vocês acharam desse poema? Bem interessante, fácil de ser entendido, porque ele trata de um vocabulário que é mais ou menos, né, comum a todas as pessoas, né? Ele não é um poema hermético, ou seja, fechado para poucas pessoas que entendem ou o tema ou o vocabulário dele. Talvez alguma outra palavra tenha sido um pouco, né, inédita para vocês, como por exemplo, sagacidade. A palavra sagacidade vem de sagaz, que é alguém esperto. Então, sagacidade quer dizer o quê? Esperteza. É um substantivo abstrato, que é aquele que precisa de nós para eles tomarem forma. Como por exemplo, né, esperteza, amor, vontade, raiva. Tudo isso são substantivos abstratos, entenderam? Então vamos à questão 1 ali, ó. Porque amigo não se pede, não se compra, nem se vende. Amigo a gente sente. Comente esse trecho da poesia. Que é o quê? Que a amizade é algo que é aleatório e sem uma regra específica para acontecer. É algo que acontece ao acaso, ao sabor do destino, né? Porque tu não pede, tu não compra, não vende. Então ele é o que? Alguma coisa que acontece, que está no terreno do sentimento. Como você convive com seus amigos? Comente. Isso aqui é uma resposta pessoal de vocês. Há pessoas que choram por saber que as rosas têm espinho. Há outras que sorriem por saber que os espinhos têm rosas. Isso aí é uma figura de linguagem grega chamada quiasmo, que é quando tu inverte os elementos de uma frase. Ó. Há pessoas que choram e há outras que, ó, por saber que as rosas têm espinho. Aqui a gente, nessa primeira frase, vem rosas, espinho. Já na outra é o contrário, espinho, rosas. E também trabalha com uma polaridade, né? Positivo-negativo, com a aproximação de duas ideias contrárias. Choram, sorriem. Então aqui nós temos duas figuras de linguagem que são herdadas da Grécia Antiga. Então, o que, que a gente entende por esse trecho? Há pessoas que choram por saber que as rosas têm espinho. Isso aí é uma alegoria para quê? Para aquelas pessoas que só enxergam as coisas ruins, né? Aquelas pessoas que só veem é o lado ruim das coisas.
E a segunda frase, ó, há outras que sorriem por saber que os espinhos têm rosa. Já é o outro tipo de pessoa, aquela que enxerga a coisa positiva em algo que aparentemente é ruim. Tranquilo? O que você achou desta poesia? Dê sua opinião. Resposta pessoal, né, gente? Quem são seus maiores amigos? O que mais admira neles? Também resposta pessoal. Retire do texto 5 substantivos. Vamos voltar ao poema então. Já de cara a gente já vê um substantivo. Amigos, substantivo, lembrando, aquela classe de palavras que serve para nomear as coisas do mundo e que tem algumas características. Todo e qualquer substantivo tem o que? Gênero, masculino ou feminino, e número, singular ou plural. Então temos amigo, gente, né? Ou aqui, essa palavra aqui, ó, olhar, que mais? Ombro, hora, verdade, realidade, direção, base, chão. Tudo isso são substantivos, ó. Raízes, herdeiros, sagacidade, amigos de novo, cumplicidade. Tudo isso são substantivos. Alguns são concretos, ou seja, elementos que são externos a nós, né, aos nossos sentimentos, e outros são abstratos, aqueles que, como eu falei, que só existem por nossa causa. Tranquilo? Então, vamos então a outra questão. 7. Sublinhe os numerais e classifique-os. Amanda comeu um terço da torta. Aqui temos o numeral um terço, que é fracionário, aquele que indica uma divisão. Este filme é de segunda categoria. Temos outro numeral aí, segunda, que é aquele que indica ordem ou uma posição. São os numerais ordinais. Marília agora tem o dobro de trabalho na escola. Temos outro numeral aí, dobro, que é um numeral multiplicativo, aquele que indica um aumento proporcional. Convidei 6 amigos para jantar em casa. 6, numeral cardinal, aquele que indica a quantidade. Metade da estrada já foi asfaltada. Metade, numeral fracionário. Tranquilo? Agora temos um outro poema que tem uma índole um pouco mais sombria, mas também ele é um pouco mais técnico, porque aquele do Machado de Assis, ele é considerado um poema simples. Esse aí, ele é um poema um pouco mais complexo. Por quê? Porque ele fala da metapoesia, ou seja, é a poesia falando dela mesma, falando de como é que se faz um poema, tranquilo? É da Cecília Meirelles, que foi uma das maiores escritoras brasileiras de todos os tempos e também uma das maiores vozes da poesia da língua portuguesa. Eu canto porque um instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei, não sei se fico ou passo. Sei que canto, e a canção é tudo, tem sangue eterno a asa ritmada, e um dia sei que estarei mudo, mais nada. Vocês veem que é um poema assim de um sabor mais sombrio, mas também fala como é que os poetas são, ou seja, é um metapoema que fala sobre o fazer da poesia, fala como é que é a índole, como que é o caráter dos poetas. Ó, segundo o eu lírico, que é como é que o poeta se comporta dentro do seu poema. Às vezes nós temos um eu lírico que é completamente diferente do autor. Por exemplo, lá na Idade Média, nós temos vozes que cantam como se fossem mulheres, mas são poemas feitos por homens. Só que o eu lírico é uma mulher, mas quem é o autor é um homem. Né? Então, como é que o eu lírico define o poeta? A gente vai ali para a primeira estrofe. Ó. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Ou seja, o poeta, para a Cecília, é alguém que está acima desses sentimentos mais humanos. Ou seja, é alguém que olha as coisas de cima.
né? Ele é irmão das coisas fugidias. O que é fugidias? Aquilo que passa com o tempo. Ó, não sinto gozo nem tormento. Gozo é algo prazer e o tormento é dor. Então ele está acima disso aí, acima da alegria, acima da tristeza, acima da dor e também acima do prazer. Então o poeta ele é um ser meio que vidente. Como pode ser entendida a palavra instante no poema? Ela está relacionada apenas a tempo? Vamos definir o que é instante. Instante é algo que está prestes a acontecer, ou seja, é o momento, é a ocasião. Vamos ver ali, ó. Eu canto porque o instante existe. Isso, instante aqui mostra não é tanto a coisa do tempo, mas sim situações. Situações que podem fornecer a base para que um poema surja. Alguma situação forte, alguma situação sentimental, alguma situação trágica. Né? Na terceira estrofe, o eu lírico apresenta várias antíteses. Quais são elas e o que simbolizam no poema? Antítese, então, gente, é quando a gente aproxima duas coisas contrárias, que nem assim, ó. O meu primo constrói brinquedos de papel. O seu irmão destrói esses mesmos brinquedos. Temos duas frases que estão em antítese, ou seja, duas coisas que estão se opondo, né? Constrói, destrói. Então, na terceira estrofe, aqui no terceiro bloquinho, ó, aqui tem a primeira estrofe, segunda estrofe, e a terceira estrofe ela é construída por meio de antíteses, ou seja, de aproximação de duas palavras contrárias. Ó. Desmorono ou edifico. Ó, destrói, constrói. Se permaneço, ou seja, se mantém, ou se desfaz, some. Não sei se fico ou se passo. O que isso aí mostra do poeta? Que ele tem uma visão de indecisão frente à vida. Ele não sabe ao certo o que fazer. É isso que as antíteses muitas vezes representam nos textos poéticos. Essa coisa de indecisão, essa coisa de o que eu faço da minha vida? Os dois textos que acabou de ler são poemas. Quais as características comuns a ambos os textos? Nós temos o que entre esses dois textos? Aquela estruturação em estrofe, aqueles bloquinhos formados por linhas chamadas versos, e também nós temos ritmo e também o uso da linguagem de uma forma mais artística, mais sensível e mais ampla. Tranquilo, meus amores? Espero que tenham gostado e até a próxima semana.